E se o segredo para restaurar o mundo de hoje estivesse escondido nas antigas escolas de Israel? Lugares onde o estudo era uma forma de adoração, onde o saber nascia da oração, e onde cada nota cantada era uma semente de eternidade. Mas o que aconteceu com essa sabedoria? Por que o ensino moderno perdeu o poder de transformar corações? Hoje voltaremos no tempo, às escolas dos profetas, para descobrir como Deus ensinava seu povo e o que ele ainda quer nos ensinar. O sol nascia sobre as colinas de Ramá, e o brilho suave da manhã tocava as tendas onde jovens hebreus despertavam ao som das vozes em oração. O ar era puro, e o murmúrio distante de um ribeiro acompanhava o cântico que subia ao céu. Essas eram as escolas dos profetas, lugares de consagração e sabedoria, onde cada pedra e cada sussurro pareciam revelar a presença do Altíssimo. O Senhor mesmo dirigia a educação de Israel, diziam os anciãos, e assim era. Deus não separava o espiritual do cotidiano. Sua lei não apenas moldava o coração, mas guiava a mente e o corpo, ensinando que todo gesto, cada palavra e até o labor das mãos eram atos de adoração. Os jovens aprendiam que o Criador não estava distante, mas presente no brilho das estrelas, no perfume do campo, no som das águas e no pulsar do próprio coração humano, que o buscava em reverência. As instruções não vinham de mestres distantes, mas do amor terno dos pais, que ensinavam seus filhos a conhecer o Deus de seus pais. Cada história contada à beira do fogo trazia o eco dos feitos divinos. O mar que se abrira diante de Moisés, o maná que caíra do céu, a voz do Sinai tremendo em poder. O Senhor havia ordenado: estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. Assim, a fé era transmitida não como tradição, mas como vida. As crianças cresciam vendo Deus nos gestos simples, na partilha do pão, no descanso sabático, no olhar de confiança dos pais. Cada lar era um pequeno santuário, e cada refeição, uma oportunidade de louvar o Criador. Dos lares piedosos, surgiram nomes que ecoariam através das gerações. Moisés, o libertador de Israel instruído nos caminhos do Senhor, ainda na cabana humilde de Gósen. Samuel, que aprendeu a ouvir a voz de Deus junto à fiel Ana. Davi, que nas colinas de Belém transformava o silêncio em salmos. Daniel, que em meio ao cativeiro manteve viva a chama aprendida em sua juventude. E até o próprio Cristo, em Nazaré, cresceu sob o ensino divino no lar simples de José e Maria. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Assim também Timóteo, guiado pela fé sincera de Lloyd e Eunice, aprendeu desde cedo as Escrituras que podiam fazê-lo sábio para a salvação. Mas o tempo trouxe sobre Israel dias de corrupção e descuido espiritual. A idolatria se espalhava, e o coração do povo se afastava do Deus vivo. Foi então que o profeta Samuel, discernindo o perigo, levantou-se com um propósito santo: estabelecer as escolas dos profetas. Nelas o ensino do Senhor seria preservado, a juventude seria fortalecida, e uma geração piedosa surgiria para restaurar a aliança. Jovens de coração puro eram chamados, homens que buscavam não glória, mas santidade. Samuel os reunia em Ramá, Gibeá, Betel e Jericó, e ali ensinava-lhes a lei, a música sagrada, a profecia e o temor do Senhor. Eram os filhos dos profetas, homens moldados não apenas pelo saber, mas pela presença viva de Deus, cuja voz ainda ecoava sobre Israel, preparando corações para conduzir a nação em justiça e fé. Em Ramá, onde o vento trazia o som distante das orações do profeta Samuel, erguia-se uma das escolas dos profetas. A outra, em Kiriat Jearim, permanecia sob a sombra da arca sagrada, guardando a lembrança viva da presença divina entre os homens. Ali, jovens de olhos sinceros e corações ardentes aprendiam a servir ao Senhor. As salas eram simples, as paredes feitas de pedra e fé, mas o ambiente transbordava propósito. O trabalho manual era parte da rotina diária. Cada um sustentava-se com o suor do próprio rosto, cultivando o solo, tecendo, construindo, servindo. Em Israel isso não era vergonha, era honra, pois Deus mesmo havia determinado que toda criança aprendesse um ofício,
mesmo as chamadas ao serviço sagrado. Samuel ensinava-lhes que a humildade das mãos ocupadas era um cântico tão santo quanto a oração dos lábios. O som das enxadas no campo se misturava aos salmos entoados ao amanhecer. Ali, o estudo e o trabalho caminhavam juntos. Não havia distinção entre o aprender e o adorar, porque o saber era meio de comunhão com Deus. As Escrituras eram lidas à luz do fogo e comentadas com temor e lágrimas. A lei de Moisés, a história dos patriarcas, os cânticos de Davi, tudo era alimento para a alma. Os instrutores não apenas transmitiam conhecimento, conduziam os jovens ao encontro do Deus vivo. Não se formavam teólogos de mentes vazias, mas homens transformados, guiados pela verdade. Nas veredas antigas, dizia Samuel, encontrareis descanso para vossas almas. E os alunos compreendiam que estudar era aprender a obedecer, e que o maior saber era conhecer a vontade de Deus e cumpri-la com amor. As noites eram santas. Quando o silêncio se assentava sobre as colinas, os jovens se reuniam em oração. Aprendiam não apenas o dever de orar, mas a arte de falar com o Criador, com fé, com reverência, com o coração inteiro. O Espírito de Deus movia-se entre eles, revelando-se na profecia e no cântico sagrado. Havia lágrimas, havia júbilo, havia poder. As vozes se uniam em harmonias puras, ecoando nas montanhas como se o céu respondesse. A música não era mero adorno, era instrumento santo, ponte entre a terra e o trono divino. Era usada para erguer o pensamento, purificar o coração e despertar a alma para a gratidão. Mas Samuel alertava: não deixem que o dom do louvor se torne armadilha de orgulho, pois sabia que a música, quando usada para exaltar o eu, afastava o homem de Deus. Hoje, muitos unem-se às melodias do mundo, esquecendo o propósito divino da adoração. O profeta ensinava que o cântico verdadeiro é oração em forma de som, e que o coração deve sentir o espírito do louvor para que ele alcance o céu. Assim, nas escolas dos profetas, os jovens aprendiam que cada nota, cada palavra e cada suspiro eram sementes lançadas na eternidade, e que, ao cantarem na terra, uniam-se aos coros celestiais que proclamam: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. As sombras do entardecer repousavam sobre Ramá quando Samuel, já envelhecido, observava os jovens dispersando-se após o estudo. Seu olhar percorria o horizonte e, em silêncio, ele refletia sobre o futuro. Quão grande seria a diferença entre aquelas escolas, erguidas sob o temor do Senhor, e as instituições que um dia surgiriam, guiadas por vaidade e sabedoria humana. Naquelas escolas antigas, o Espírito de Deus era o verdadeiro mestre. Hoje, quantas se governam pelas máximas do mundo, onde a disciplina se perdeu e o conhecimento da palavra se apagou das mentes. As conversas vãs e o sentimentalismo raso substituíram a instrução moral e espiritual. A beleza da santidade, o peso do pecado e a certeza da recompensa divina deixaram de ser ensinados. E enquanto os mestres calam-se, maus companheiros instruem a juventude no caminho da corrupção e da dissipação. O coração do profeta se entristecia, prevendo o tempo em que a sabedoria humana tentaria ocupar o trono da sabedoria celestial. Mas o eco da voz divina ainda se fazia ouvir. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e Samuel sabia que o verdadeiro aprendizado não estava em livros ou teorias, mas na comunhão com o Criador. Não há algumas lições, diria ele se falasse aos mestres de hoje, que os educadores modernos poderiam aprender das escolas dos hebreus? Pois aquele que formou o homem também estabeleceu o plano perfeito para seu desenvolvimento: corpo, mente e espírito em harmonia. O êxito da educação depende da fidelidade com que seguimos esse plano. Quando o ensino se distancia de Deus, a sabedoria torna-se insensatez, mas quando se aproxima dele, cada lição se transforma em revelação, cada aprendizado em adoração. O verdadeiro objetivo da educação, Samuel sabia, não era o acúmulo de saber, mas a restauração da imagem divina no ser humano. No princípio, Deus criara o homem à sua semelhança, mente equilibrada, caráter puro, coração em perfeita comunhão com o céu. Mas o pecado manchou essa imagem, que a salvação foi o plano de Deus para restaurá-la. A educação, portanto, é parte desse processo sagrado, porque somos cooperadores de Deus,
1 Coríntios 3:9. Pais e mestres tornam-se instrumentos da graça quando educam com propósito celestial, moldando jovens não apenas para o mundo, mas para a eternidade. Assim, o ensino torna-se ministério, e cada sala de aula, um altar de restauração. As palavras do profeta ressoavam como advertência e esperança. Todas as aptidões humanas, intelecto, corpo e alma, são dons divinos. Devem ser cultivadas não para a glória pessoal, mas para o serviço, porque o caráter de Deus é amor, e amor é sempre doação. O verdadeiro crescimento não se dá no isolamento, mas no servir. Cada talento, cada pensamento, cada batimento do coração deve ser usado para elevar outros e glorificar o Criador. Somente assim, a alma encontra o seu exercício mais puro e o seu gozo mais profundo. E Samuel, contemplando os jovens que oravam sob a luz das estrelas, compreendia que, enquanto houvesse quem ensinasse o temor do Senhor, a chama da verdadeira sabedoria jamais se apagaria de Israel. Se as escolas do mundo atendessem ao princípio divino da verdadeira educação, toda a estrutura do ensino humano seria transformada. Em vez de competir por glórias passageiras, de alimentar a vaidade e a ambição, os mestres acenderiam nos corações o amor pelo bem, pela verdade e pela beleza que vem de Deus. O aprendizado deixaria de ser uma corrida de rivalidades e passaria a ser uma jornada de santificação. O estudante buscaria desenvolver em si os dons concedidos pelo Criador, não para sobrepujar aos outros, mas para refletir o caráter do Pai. A mente, liberta das normas terrenas e da ânsia de exaltação própria, se voltaria para o alto, desejando conhecer o autor da sabedoria e tornar-se semelhante a ele. E o eco de Provérbios 9:10 se faria ouvir nos corredores do ensino. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e a ciência do santo a prudência. Assim, o conhecimento se tornaria luz, e o estudo, um ato de adoração. A grande obra da vida, a formação do caráter, seria então reconhecida como o verdadeiro objetivo da educação. Ensinar não seria apenas instruir a mente, mas moldar a alma à semelhança de Cristo. A lei de Deus, reflexo de seu próprio caráter, seria o padrão de ensino, e cada mandamento revelaria o caminho da justiça e do entendimento. Todos os teus mandamentos são justiça. Pelos teus mandamentos alcancei entendimento. Salmo 119, 172, 104. Assim, os professores seriam não apenas transmissores de conhecimento, mas guias espirituais, cooperadores de Deus, revelando aos alunos o Criador tanto nas Escrituras quanto nas obras da criação. Cada flor, cada estrela e cada nota musical se tornariam lições vivas, apontando para o Deus que fala tanto pela palavra inspirada quanto pelo livro aberto da natureza. Samuel costumava dizer aos jovens profetas: a mente se molda àquilo que contempla, e assim é. O espírito humano se adapta aos assuntos com que se ocupa. Se alimentado apenas com coisas comuns, definhará. Mas quando elevado ao estudo das verdades eternas, cresce, expande-se e se fortalece. A Bíblia, então, torna-se a fonte suprema de sabedoria, incomparável como instrumento de educação. Nela, a mente encontra alimento para os mais profundos pensamentos e inspiração para as mais sublimes aspirações. É o livro dos livros, preservado pela mão divina, fresco como a própria nascente da verdade eterna. Revela o poder que lançou os fundamentos da terra e estendeu os céus, e mostra a história da humanidade sob a luz de Deus, livre do orgulho e da falsidade humana. Ao abrir suas páginas, o estudante contempla o drama supremo do bem e do mal, desde a entrada do pecado até a vitória final da justiça. Ele vê os heróis da fé, suas lutas, quedas e triunfos, e em cada história, um reflexo do caráter de Deus. A Bíblia é o espelho onde o homem aprende quem é e o que pode se tornar pela graça divina. Quando o coração se inclina em reverência sobre suas páginas, a mente humana entra em comunhão com a mente infinita. E essa comunhão transforma, purifica e eleva. Nenhum outro estudo enobrece mais o caráter, fortalece mais o raciocínio e desperta tão profunda reverência. Por isso, nas antigas escolas dos profetas, a palavra era o centro de toda a instrução, e ali, na presença do Deus vivo, cada alma aprendia que o verdadeiro saber é conhecer e amar o Senhor.
O som do vento parecia sussurrar entre as páginas do antigo livro, como se a própria criação testificasse do poder e da sabedoria do Criador, revelando que o ensino da Bíblia tem um papel de importância vital na prosperidade do homem em todas as áreas da vida. Não se trata apenas de religião, é o alicerce de toda a verdadeira civilização. As Escrituras desvendam os princípios que são a pedra angular do progresso de uma nação, o sustento da sociedade e a salvaguarda da família. Ali estão os fundamentos da utilidade, da felicidade e da honra. Estudada e obedecida, a palavra de Deus daria ao mundo homens de intelecto mais potente e ativo, do que o fará a mais apurada aplicação aos assuntos, todos que a filosofia humana abrange, mostrando que a verdadeira educação não apenas molda mentes, mas forja corações e desperta a nobreza do caráter. São esses homens e mulheres, formados pela sabedoria divina, que se tornam honra a Deus e bênção ao mundo. Toda a verdadeira ciência não é senão uma interpretação da escrita de Deus no mundo material. O ciclo das marés, o crescimento de uma semente, tudo testemunhando a presença de um Criador sábio e amoroso. Corretamente entendidos, tanto o livro da natureza como a palavra escrita nos familiarizam com Deus. O estudante é convidado a ver a Deus em cada detalhe da criação, e os professores, agora como discípulos do Mestre Jesus, aprendem a ensinar através das coisas simples e vivas ao redor. Assim como Cristo falava do semeador das aves e das flores do campo, cada elemento natural se torna uma parábola de vida. Os pássaros que cantam, o sol que se põe, o cereal que germina, tudo ganha voz e propósito, revelando que a natureza é o primeiro livro de Deus e a Bíblia o segundo. Os indícios da divindade, manifestos nas páginas da revelação, são visíveis nas sobranceiras montanhas, nos fecundos vales, no vasto e profundo oceano. Cada cena é um testemunho silencioso do amor do Criador. Deus é amor, ecoa sobre o som das águas e do vento, lembrando que até as flores sobre os espinhos falam de esperança. Apesar da maldição do pecado, há beleza e graça em cada detalhe. Os espinhos foram cobertos pelas rosas, e o sofrimento é suavizado pelo cuidado divino. Tudo o que Deus criou, e até suas ordens mais firmes, tem como alvo o bem-estar de seus filhos. Ele não exige que deixemos nada que realmente nos faça bem. Pelo contrário, tudo o que nos pede é para nos proteger. Suas leis não são correntes, mas caminhos de liberdade, vida e plenitude. O temor do Senhor encaminha para a vida. Aquele que o tem ficará satisfeito. Provérbios 19, 23. As Escrituras continuam a ecoar. Quem é o homem que deseja a vida, que quer largos dias para ver o bem? Guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falarem enganosamente. Aparta-te do mal e faze o bem. Procura a paz e segue-a. Salmos 34, 12, 14. As palavras da sabedoria são vida para os que as acham e saúde para o seu corpo. Assim, a Bíblia é revelada não apenas como um livro sagrado, mas como um manual da vida, que restaura o corpo, purifica a mente e fortalece o espírito. A verdadeira sabedoria não apenas instrui, mas cura, pois cada palavra que procede da boca de Deus é, de fato, vida. A verdadeira religião não é apenas um sistema de crenças, mas um poder transformador que conduz o homem à harmonia com as leis divinas, físicas, mentais e morais. Ela ensina o domínio próprio, a serenidade e a temperança. Molda o caráter e santifica o juízo. A fé no amor de Deus liberta da ansiedade e enche o coração de paz, quer na abundância ou na escassez. Essa é a religião que não se limita ao templo, mas invade a vida, iluminando cada gesto e pensamento. Os caminhos da sabedoria são caminhos de delícias, e todas as suas veredas paz. Provérbios 3,17. A religião verdadeira promove saúde, prolonga os dias e abre à alma uma fonte inesgotável de felicidade. Nenhum prazer terreno pode se comparar à alegria de andar em harmonia com o Criador. Os caminhos da transgressão trazem dor e ruína, mas os da obediência conduzem à plenitude da vida. A educação física, bem como religiosa, praticada nas escolas dos hebreus, pode com proveito ser estudada. Ali se compreendia que o corpo é templo do Espírito Santo e que mente e corpo devem crescer em equilíbrio. O narrador explica: há uma íntima relação entre a mente e o corpo, e para se atingir uma elevada norma de alcance moral e intelectual,
devem ser atendidas às leis do ser físico. Um retrato da educação completa, que une sabedoria e simplicidade. O corpo ativo alimenta a mente desperta. Que estudo pode ser mais importante do que conhecer o organismo que Deus nos confiou e as leis pelas quais ele pode ser preservado em saúde? Assim, o trabalho e o estudo se tornam formas de adoração. E hoje, como nos tempos de Israel, cada jovem deve ser instruído nos deveres da vida prática. A Bíblia ensina que a fé e o trabalho caminham juntos. Cada um deve adquirir conhecimento de algum ramo de trabalho manual, pelo qual, sendo necessário, possa obter subsistência. O trabalho desenvolve o corpo, fortalece o caráter e livra o coração da ociosidade, uma das portas mais perigosas para o mal. Mesmo que alguém nunca precise trabalhar para se sustentar, deve ser ensinado a valorizar o esforço e a disciplina. Incentivando a diligência, a pureza e a atividade, estamos nos pondo em harmonia com o Criador. Que cada golpe de enxada e cada gota de suor podem se tornar uma oração silenciosa a Deus. Que os jovens compreendam o propósito de sua criação, honrar a Deus e abençoar seus semelhantes. Quando percebem o amor do Pai Celestial e o destino glorioso preparado para eles, voltam-se com desdém das vaidades e dos prazeres vazios deste mundo. Aprendem a odiar o pecado não por medo do castigo, mas por reconhecerem sua vileza diante da santidade divina. Deus não deseja que os jovens tenham menores aspirações, mas que as elevem ao nível do céu. Os elementos de um caráter bem-sucedido, vontade, esforço e perseverança, devem ser guiados pela graça de Deus a fins eternos. E as palavras finais ecoam como um cântico de esperança. As coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu são as que Deus preparou para os que o amam. 1 Coríntios 2:9. Que a fé que iluminou as antigas escolas dos profetas também brilhe em nosso coração, ensinando-nos a ouvir a voz do Senhor nas coisas simples da vida. Se essa mensagem falou com você, deixe o seu like como sinal de gratidão. Ative o sininho para continuar caminhando conosco e compartilhe essa palavra com alguém que precisa de um toque de esperança. Que o Senhor te abençoe, te dê sabedoria e te conduza por caminhos de paz. Até o próximo vídeo. E que a presença de Deus permaneça viva em sua jornada.